Você acredita em destino? Ou acha que certas coincidências são apenas o universo se divertindo às nossas custas? Naquela manhã nublada, quando o céu parecia suspenso entre a chuva e o arrependimento, Augusto Vilar, um dos empresários mais influentes de São Paulo, estava a caminho do cartório para assinar o que considerava o contrato mais importante de sua vida. Não era uma aquisição milionária. Não era uma fusão internacional. Era algo muito mais definitivo. Ele iria oficializar seu casamento com Helena Duarte, herdeira de um império farmacêutico e a escolha perfeita segundo todos os jornais econômicos. O carro preto parou no semáforo próximo à Avenida Paulista. Augusto, impaciente, ajustou o relógio suíço no pulso. Foi quando seu olhar distraído cruzou a calçada do outro lado da rua. E o tempo simplesmente parou. Sentada em um banco metálico de um ponto de ônibus, com um casaco simples e os cabelos presos de maneira despretensiosa, estava Laura, sua ex-esposa. A mulher que ele havia deixado 3 anos antes, sob o argumento frio de que o amor não sustenta ambições. Mas não era apenas ela. Ao lado de Laura, 2 meninos idênticos, de olhos grandes e atentos, seguravam mochilas pequenas demais para o peso do mundo. Gêmeos. Talvez de 3 anos. Talvez menos. O coração de Augusto falhou um compasso. Gêmeos. Laura nunca mencionara filhos. Nem na última conversa amarga e silenciosa, quando ele saiu da antiga casa levando apenas malas e promessas quebradas. O semáforo abriu. O motorista aguardou instruções. Pare o carro, disse Augusto, quase num sussurro. Ele desceu sem se importar com a chuva fina que começava a cair. Cada passo em direção ao ponto de ônibus parecia atravessar camadas de um passado que ele insistira em enterrar sob cifras e contratos. Laura ouviu quando ele já estava a poucos metros. Seus olhos não demonstraram surpresa. Apenas um cansaço elegante, como quem já enfrentou tempestades suficientes para não temer mais nenhuma. Augusto, ela disse, com uma serenidade que o desconcertou. Os meninos olharam para ele com curiosidade. Um deles segurava um carrinho azul, o outro tinha uma cicatriz pequena acima da sobrancelha esquerda. Algo naquele detalhe o atingiu como um soco invisível. Eles são seus? A pergunta escapou antes que o orgulho pudesse detê-lo. Laura inclinou a cabeça levemente. São meus. A resposta era precisa, deliberadamente incompleta. O silêncio entre eles parecia ter densidade. O som dos carros passando tornou-se distante. Augusto sentiu algo que não experimentava há anos, incerteza. Você nunca me contou, ele disse, tentando manter a voz firme. Ela sorriu, mas não havia ironia, apenas uma espécie de maturidade dolorida. Você também nunca perguntou. As palavras ficaram suspensas no ar, afiadas como lâminas finas. Augusto fez um cálculo mental involuntário. Datas, meses, o período conturbado antes da separação, a viagem de negócios que ele prolongou. As mensagens não respondidas. As noites em que Laura chorava sozinha na cozinha enquanto ele discutia ações na bolsa de valores. Seu estômago se contraiu. Eles são meus? A pergunta agora saiu quase como um pedido. Laura olhou para os meninos. Um deles já estava observando Augusto com uma atenção inquietante, como se reconhecesse algo familiar sem saber o que. Você estava ocupado demais construindo seu império, ela disse calmamente. Eu não queria que eles crescessem sentindo que eram um detalhe na sua agenda. Cada palavra era dita sem acusação. E isso tornava tudo mais pesado. Um dos gêmeos levantou-se e aproximou-se de Augusto sem medo. Estendeu o carrinho azul. Quer brincar? Augusto, o homem que negociava com ministros e CEOs internacionais, não sabia o que responder a um convite tão simples. Ele se agachou lentamente. Os olhos do menino eram idênticos aos seus. A mesma tonalidade castanha, o mesmo formato das pálpebras. O mundo começou a reorganizar-se dentro dele. Como eles se chamam? Perguntou. É Daniel e Davi. Os nomes ecoaram como uma sentença. Augusto sentiu o celular vibrar no bolso. Era Helena, provavelmente perguntando onde ele estava. O cartório aguardava. A imprensa aguardava. Um novo sobrenome aguardava. Mas diante dele estavam 2 possibilidades que ele nunca permitiu existir. O porquê você está aqui? Ele perguntou, tentando compreender. Você não morava mais nesse bairro. Laura ajustou o casaco nos meninos. Eu moro perto. Trabalho em uma escola aqui próximo. Escola? Ele franziu a testa. Você largou a arquitetura. Ela sentiu. Algumas coisas deixam de fazer sentido quando a vida muda de rumo. Augusto sentiu o peso daquela frase. Ele sempre acreditou que sentido era sinônimo de lucro. O ônibus se aproximava ao longe. Eles sabem quem eu sou?
Ele perguntou com uma vulnerabilidade que nunca demonstrara nem mesmo em reuniões de crise. Laura hesitou por um segundo. Sabem que o pai deles é um homem inteligente que fez escolhas difíceis. O coração dele bateu forte. Então eles são meus. Ela finalmente sustentou o olhar dele por mais tempo. Biologicamente, sim. A palavra caiu como um veredito irrevogável. O barulho do ônibus se intensificou. Daniel segurou a mão da mãe. Davi ainda estava próximo de Augusto, oferecendo o carrinho como se aquele gesto pudesse selar algo invisível entre eles. Augusto sentiu a realidade escapar por entre os dedos. Ele estava prestes a oficializar uma nova vida, enquanto a antiga, que ele julgava encerrada, florescia silenciosamente diante de seus olhos. Por que você nunca me procurou? Ele insistiu, quase em desespero contido. Laura respirou fundo. E porque eu precisava saber se conseguiria ser suficiente para ele sem depender de você. E consegui. Não havia orgulho na afirmação. Apenas constatação. O ônibus parou. As portas se abriram com um suspiro mecânico. Augusto percebeu naquele instante que tudo que ele considerava controle era, na verdade, fuga. O motorista do carro preto buzinou discretamente do outro lado da rua. Helena ligava novamente. Laura segurou as mãos dos filhos. É preciso ir, disse ela. Augusto levantou-se abruptamente. Espere. Ela parou, mas não voltou. Eu estava indo me casar, ele confessou, como se precisasse expor a própria culpa antes que fosse tarde demais. Laura fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu não havia lágrimas. Apenas aceitação. Eu sei. O chão pareceu desaparecer sob os pés dele. Como sabe? Ela olhou para o relógio dele, para o terno impecável, para o carro luxuoso esperando impaciente. Você sempre corre quando algo exige sentimento demais. A porta do ônibus começou a fechar. E foi então que Davi, ainda segurando o carrinho azul, soltou a mão da mãe e correu de volta até Augusto. Abraçou suas pernas com força. Sem hesitação. Sem cálculo. Apenas instinto. Augusto sentiu algo romper dentro de si, não como um colapso, mas como uma abertura. O menino levantou o rosto. Você vai embora de novo? A pergunta não soou como acusação. Soou como memória. Augusto abriu a boca, mas nenhuma resposta corporativa, nenhum discurso ensaiado em salas de conselho, parecia servir ali. Ele sempre tivera palavras afiadas, estratégicas, calculadas. Mas diante daqueles olhos pequenos, que refletiam os seus próprios traços, tudo o que restava era silêncio. O ônibus aguardava. O motorista observava pelo retrovisor. Laura permanecia na porta imóvel, como se desse a ele um único minuto para decidir o tipo de homem que escolheria ser. Augusto se agachou lentamente e colocou as mãos nos ombros de Davi. Eu não sei, admitiu, com uma honestidade que o assustou. Daniel também se aproximou, agora ao lado da mãe, olhando a cena com atenção quase adulta. Havia algo nele mais reservado, mais analítico. Augusto reconheceu aquele traço. Era o mesmo olhar que ele lançava antes de fechar um grande negócio. O celular voltou a vibrar. Helena. Depois uma mensagem do assessor jurídico. Estamos todos aguardando. Ele ignorou. Você não pode fazer isso com eles, disse Laura, finalmente descendo um degrau do ônibus. A porta permaneceu aberta por alguns segundos extras. Se for ficar, fique de verdade. Eles não são uma visita de domingo. Augusto sentiu o peso da frase atravessar sua vaidade como um bisturi preciso. Durante anos, ele acreditara que podia compensar ausências com dinheiro, presentes caros, escolas internacionais, planos de saúde premium. Mas agora entendia que havia algo que não se comprava: presença. O motorista do ônibus buzinou levemente e impaciente. Laura suspirou. Descida a Augusto. Ele se levantou devagar. O mundo parecia reduzir-se a duas direções, uma rua asfaltada rumo ao cartório e um ônibus comum rumo a uma vida imprevisível. Ele virou-se para o carro preto. O motorista aguardava instruções. Augusto fez um gesto simples com a mão, dispensando-o. O carro não se moveu de imediato, como se o próprio universo quisesse confirmar a decisão. Então, lentamente afastou-se da calçada. Laura observou surpresa contida. Você entende o que isso significa? Ela perguntou. Não completamente, ele respondeu. Mas estou cansado de entender tudo e sentir nada. O ônibus partiu sem eles. O silêncio que ficou não era mais pesado. Era incerto. Davi segurou a mão dele com naturalidade, como se aquilo fosse inevitável. Daniel aproximou-se mais devagar, ainda avaliando. Você sabe andar de ônibus? Daniel perguntou sério. Augusto quase sorriu. Acho que vou aprender. Laura o estudava como quem tenta reconhecer um rosto antigo sob uma nova luz. Helena não vai aceitar isso facilmente.
Talvez eu nunca tenha perguntado se eu aceitava, ele respondeu. Ela cruzou os braços. Não é sobre orgulho, Augusto. É sobre constância. Eles acordam às 6. Tem medo de trovão. Daniel odeia brócolis. Davi inventa histórias antes de dormir. Eles não precisam de um herói. Precisam de alguém que esteja lá. Cada detalhe era uma revelação. Pequenas informações que ele deveria ter sabido desde o início. Me deixe conhecer isso, ele pediu. Laura permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram longos demais. Você tem reunião hoje? Tinha. Casamento. Ele assentiu. Ela respirou fundo. Então ligue para ela. Augusto pegou o celular. Seus dedos, que nunca tremiam ao assinar contratos bilionários, vacilaram ao pressionar o nome de Helena. Ela atendeu no segundo toque. E onde você está? A imprensa está aqui. Meu pai está perguntando. Ele fechou os olhos. Helena, eu não vou. O silêncio do outro lado foi cortante. Não vai o quê? Não vou me casar hoje. A respiração dela tornou-se irregular. Você enlouqueceu? Talvez, ele pensou. Talvez fosse exatamente isso que estava acontecendo. Eu preciso resolver algo que deixei para trás. E isso é sobre ela? A voz de Helena ficou fria. Augusto olhou para Laura e os meninos, que agora observavam atentos como se percebessem a tensão invisível. É sobre mim, ele respondeu. Helena desligou sem se despedir. O mundo empresarial reagiria. Manchetes surgiriam. Investidores questionariam sua estabilidade emocional. Ele podia prever cada movimento como um jogo de xadrez. Mas estranhamente não sentiu pânico. Sentiu algo próximo de alívio. E agora? Perguntou Daniel. A simplicidade da pergunta o desarmou. Augusto olhou ao redor. A chuva diminuíra. O cheiro de asfalto molhado misturava-se ao de café vindo de uma padaria próxima. Agora, que tal a gente tomar um chocolate quente? Ele sugeriu incerto. Davi sorriu imediatamente. Daniel olhou para a mãe, buscando aprovação. Laura hesitou, mas não disse não. Caminharam juntos até a padaria. Augusto percebeu algo curioso, não sabia o ritmo deles. Davi corria 2 passos à frente. Daniel mantinha-se ao lado da mãe. Ele precisava ajustar sua própria velocidade. Dentro do café, as pessoas não o reconheceram de imediato. Sem o carro, sem a comitiva, ele parecia apenas mais um homem de terno caro em um dia comum. Sentaram-se em uma mesa pequena demais para 4 pessoas e ainda assim perfeita. Davi começou a contar uma história sobre um dragão que tinha medo de altura. Daniel corrigia detalhes com precisão quase científica. Laura ouvia, sorrindo de forma discreta. Augusto absorvia cada palavra como se estivesse aprendendo um novo idioma. Você sabe desenhar? Davi perguntou de repente. Não muito bem. Pode aprender, Daniel disse, como uma proposta formal. Augusto riu baixinho. Acho que tenho muito o que aprender. Laura o observava com cuidado. Havia esperança ali, mas também proteção. Se você decidir ficar, ela começou, não pode desaparecer quando as coisas ficarem difíceis. Ele sustentou o olhar dela. Eu desapareci antes porque tinha medo de não ser suficiente. Ela pareceu surpresa com a confissão. E agora? Ele olhou para os meninos que discutiam qual dos 2 dragões era mais corajoso. Agora eu tenho mais medo de perder o que nunca tentei ter. Laura não respondeu de imediato. Do lado de fora, o céu começava a abrir, revelando uma faixa tímida de luz entre as nuvens. Augusto percebeu que pela primeira vez em anos, não sabia qual seria o próximo passo. Não havia roteiro. Não havia previsão de mercado. Havia apenas a possibilidade crua de reconstrução. E quando Davi derramou um pouco de chocolate quente na mesa e olhou assustado para ele, esperando talvez uma reação ríspida, Augusto apenas pegou um guardanapo e limpou devagar. Acontece, disse simples. Daniel observou a cena com atenção redobrada, como se registrasse aquela resposta para uso futuro. Laura inclinou-se levemente na cadeira. E isso é só o começo, ela murmurou. Augusto assentiu. E pela primeira vez, o começo não assustou. Laura segurava a xícara entre as mãos, observando-o como quem tenta identificar se aquela mudança era real ou apenas um impulso momentâneo. Ela já conhecia o poder das decisões rápidas de Augusto. Ele sempre fora capaz de virar uma mesa inteira com uma única frase. A diferença é que agora, não havia acionistas envolvidos. Havia 2 crianças que absorviam tudo em silêncio. Eles saem da escola às 4. Ela disse depois de alguns segundos. Eu dou aula até 5. Normalmente a vizinha fica com eles por 1 hora. Augusto levantou os olhos. Posso buscá-los. A frase saiu sem cálculo. Laura arqueou levemente as sobrancelhas. Você tem uma empresa com milhares de funcionários.
Tenho diretores, ele respondeu, quase automático, mas depois completou com algo novo. E talvez esteja na hora de confiar neles. Daniel inclinou a cabeça. Você manda nas pessoas? Augusto hesitou. Eu coordeno equipes. Tipo treinador de futebol? Davi perguntou animado. Ele sorriu. Algo assim. Daniel pareceu ponderar. Então você pode aprender a ser treinador da gente também. A simplicidade daquela lógica o atingiu com uma força inesperada. Liderar mercados era previsível. Liderar dois meninos cheios de emoções imprevisíveis, isso exigiria algo que ele ainda não dominava. O celular voltou a vibrar. Desta vez não era Helena. Era o diretor financeiro. Ele olhou para a tela, depois para Laura. Atende, ela disse. Fugir não resolve tudo. Ele assentiu e se afastou alguns passos da mesa. Augusto, o que está acontecendo? A voz do diretor soava tensa. A imprensa já publicou que você não apareceu no cartório. As ações começaram a oscilar. Ele observou os meninos pela vitrine, rindo de algo que Davi cochichava no ouvido do irmão. Deixe que oscilem, respondeu, surpreendendo até a si mesmo. Emita uma nota dizendo que foi uma decisão pessoal. Nada mais. Mas os investidores vão querer explicações. Eles sempre querem. E eu sempre dei. Hoje não. Houve silêncio do outro lado. Está tudo bem? Perguntou o diretor, agora em tom mais humano. Augusto pensou por um instante. Não sei ainda. Mas acho que vai ficar. Desligou antes que pudessem insistir. Quando voltou à mesa, encontrou Daniel observando-o com aquele olhar atento. Você brigou com alguém? O menino perguntou. Não. Só conversei. Você parece diferente, Daniel completou. Laura percebeu também. Diferente como? Daniel deu de ombros. Menos duro. A palavra ficou no ar. Augusto sentou-se novamente. Ele sempre se orgulhara de ser duro. No mundo dele, isso significava eficiência. Agora, pela primeira vez, soava como acusação. Talvez eu esteja tentando ser mais flexível, respondeu. Davi terminou o chocolate e limpou o bigode com a manga da blusa. Laura fez menção de repreendê-lo, mas Augusto entregou-lhe um guardanapo antes. A manga não é guardanapo oficial, disse ele, em tom leve. Davi riu. Pequenos gestos. Pequenos ajustes. O relógio na parede marcava quase meio-dia. Vocês têm aula hoje à tarde? E Augusto perguntou. Temos treino de futebol, Daniel respondeu com seriedade. Eu sou zagueiro. E eu faço gol. E Davi completou. Augusto sentiu um leve aperto no peito. Ele nunca estivera em um treino deles. Nunca ouvirá falar de posições, de times, de campeonatos escolares. Posso assistir? Laura ficou em silêncio. Se você for, ela disse com calma, não vá embora no intervalo. Ele sustentou o olhar dela. Não vou. Saíram da padaria e caminharam pela rua ainda úmida. Augusto percebeu detalhes que antes ignoraria. O barulho de crianças saindo de uma escola próxima, o cheiro de pão fresco, o som distante de um vendedor ambulante. A vida comum tinha um ritmo próprio. Não obedecia a planilhas. E onde você mora? Ele perguntou. Laura apontou para um prédio simples, a 2 quadras dali. Não é grande, ela antecipou, como se estivesse se preparando para julgamento. Parece acolhedor, ele respondeu, sincero. Subiram as escadas porque o elevador estava em manutenção. Augusto, acostumado a lobbies de mármore e elevadores silenciosos, sentiu o contraste. Mas não houve incômodo. Houve curiosidade. Dentro do apartamento, desenhos infantis estavam colados na geladeira. Havia brinquedos organizados em caixas transparentes. Um sofá gasto, mas limpo. Fotografias nas paredes, apenas Laura e os meninos. Nenhuma dele. E aquilo doeu mais do que ele esperava. Daniel puxou uma pasta debaixo da mesa. Esse aqui é meu time e mostrou uma foto impressa, com crianças alinhadas em uniformes simples. Augusto inclinou-se para observar melhor. Você parece concentrado. Porque eu sou, Daniel respondeu. Davi trouxe outra folha. Esse é o dragão que eu desenhei. Era torto, colorido demais, cheio de imaginação. Ele parece valente, Augusto disse. Ele tem medo de altura, Davi explicou. Mas aprende a voar mesmo assim. Laura observou a troca em silêncio. Augusto sentiu a metáfora atravessá-lo. O relógio marcou 2 da tarde. Preciso organizar algumas coisas na empresa, ele disse, já pensando diferente. Mas quero estar no treino às 4. Laura cruzou os braços, não como defesa, mas como teste. E Augusto, você não precisa provar nada hoje. Só precisa decidir se vai continuar amanhã. Ele respirou fundo. Eu não sei como fazer isso direito, mas sei que não quero mais fazer errado. Daniel se aproximou. Você pode errar, disse com naturalidade. E só não pode sumir.
A frase ecoou dentro dele. Augusto caminhou até a janela e olhou a cidade lá fora. Arranha-céus ao longe, carros correndo, pessoas apressadas. Seu antigo universo ainda estava ali intacto. Mas algo havia mudado no centro dele. Ele voltou-se para Laura. Posso ficar um pouco mais? Ela hesitou apenas um segundo antes de assentir. Davi já puxava sua mão para mostrar o quarto dividido com o irmão. 2 colchões baixos, uma estante pequena, um abajur em formato de foguete. A gente divide tudo, Davi explicou. Menos a bola nova. Daniel cruzou os braços. Porque ele chuta forte demais. Augusto riu, um riso verdadeiro, não social. E enquanto observava aquele espaço simples, compreendeu que não se tratava apenas de assumir um papel, tratava-se de reconstruir uma história que ele próprio interrompera. O celular vibrou novamente. Mensagens se acumulavam. Chamadas perdidas. O mundo externo exigia respostas. Ele colocou o aparelho no modo silencioso. E permaneceu ali, ouvindo Davi explicar a diferença entre um dragão de fogo e um dragão de gelo, enquanto Daniel descrevia estratégias defensivas com a seriedade de um técnico experiente. Laura encostou-se na porta do quarto, observando a cena. Eles se acostumam rápido, ela disse em voz baixa. Mas também sentem rápido. Augusto assentiu. Eu sei. Ela o estudou mais uma vez, como se tentasse medir a profundidade daquela transformação. Se você ficar, ela começou, vai precisar enfrentar o que deixou para trás. Não só comigo. Com você mesmo. Ele olhou para os filhos, seus filhos sentados no chão, discutindo regras inventadas para um jogo improvisado. E talvez seja exatamente isso que eu devesse ter feito desde o início. Laura abriu a boca para responder, mas naquele instante Daniel levantou-se de repente. Pai? Ele disse, testando a palavra com cuidado, você vai mesmo no treino hoje? A palavra ecoou pela primeira vez naquele apartamento. E Augusto sentiu que não havia mais volta possível. A palavra ainda vibrava no ar. Pai. Não como um título formal. Não como um documento assinado. Mas como escolha. Augusto não respondeu de imediato. Ele se ajoelhou na frente de Daniel, olhando diretamente nos olhos do menino. Não havia câmeras ali. Não havia plateia. Apenas 3 batimentos cardíacos esperando uma resposta. Eu vou, disse com firmeza. E não só hoje. Daniel não sorriu de forma exagerada. Apenas assentiu, como quem registra um compromisso sério. Davi, por outro lado, pulou sobre ele, envolvendo seu pescoço com os braços pequenos. Laura fechou os olhos por um segundo. Aquela cena não apagava o passado, mas também não o ignorava. Era algo novo sendo construído, tijolo por tijolo. Às 4 da tarde, Augusto estava à beira do campo de futebol da escola municipal, vestindo o mesmo terno caro, agora ligeiramente amassado. Outros pais estavam ali de bermuda, camiseta, alguns com copos de café nas mãos. Ninguém o tratava como magnata. Ali, ele era apenas mais um adulto torcendo. E era exatamente isso que ele precisava ser. Daniel entrou em campo com postura determinada. Davi corria atrás da bola com entusiasmo caótico. Augusto percebeu algo que jamais sentirá em uma assembleia de acionistas: vulnerabilidade misturada com orgulho. Cada vez que Daniel interceptava a bola, ele se inclinava para frente atento. Cada vez que Davi caía e levantava novamente, ele sentia o próprio peito apertar. Em determinado momento Daniel olhou para a lateral do campo, buscando algo, buscando alguém, e encontrou Augusto ali, não olhando o celular, não falando ao telefone, não distraído, presente. O menino ergueu levemente o queixo, como se confirmasse uma hipótese, e jogou melhor depois disso. No segundo tempo Davi marcou um gol inesperado. Correu em direção à lateral, braços abertos, procurando o abraço que sempre imaginara. Augusto não hesitou. Abriu os braços e recebeu o impacto daquele pequeno corpo com força suficiente para desmontar anos de frieza. Você viu? Você viu? E Davi gritava. Eu vi, Augusto respondeu, rindo, sentindo os olhos marejarem sem se importar. Laura observava da arquibancada simples. Não sorria como alguém que venceu. Sorria como alguém que decidiu acreditar mais uma vez, mesmo sabendo o risco. Quando o treino terminou, Daniel aproximou-se devagar. Você ficou até o final. Eu disse que ficaria. Daniel respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão interna. Então segurou a mão dele. Não por necessidade. Por escolha. Naquela noite, Augusto voltou ao apartamento com eles. Sentou-se à mesa pequena, ajudou Daniel com a lição de matemática, ouviu Davi inventar mais uma história sobre dragões que aprendiam a voar mesmo com medo. Em determinado momento Laura o chamou à cozinha. A imprensa está dizendo que você teve um colapso emocional, ela comentou, mostrando a manchete no celular.
Ele leu rapidamente. Analistas especulando. Investidores questionando sua estabilidade. Comentários ácidos. Ele respirou fundo. Talvez eu tenha tido mesmo, disse. Mas foi o primeiro colapso que me trouxe para o lugar certo. Laura o observou com cuidado. O mundo que você construiu pode reagir. Que reaja. Ela estudou seu rosto, procurando vestígios do homem que sempre priorizava números. E se isso custar caro? Ele pensou nos contratos, nos negócios, nos círculos exclusivos que talvez se fechassem. Depois pensou em Daniel procurando seu olhar no campo. Em Davi correndo para seus braços. Algumas coisas custam mais quando você não paga, respondeu. Às 9 da noite, ele ajudou a colocar os meninos na cama. Daniel fingiu maturidade, mas segurou sua mão por alguns segundos extras antes de fechar os olhos. Davi pediu que ele inventasse uma parte da história do dragão. Augusto improvisou. Falou sobre um dragão que passou anos tentando voar alto demais, sozinho, achando que precisava provar sua força. Até descobrir que o verdadeiro voo não era sobre a altura, mas sobre quem estava ao seu lado quando as asas cansavam. Davi adormeceu antes do final. No corredor silencioso, Laura aproximou-se. Eles vão se apegar, disse em tom baixo. Eu também já me apeguei. Ela sustentou o olhar dele. Não é sobre voltar para nós, Augusto. É sobre construir algo novo. Ele assentiu. Eu sei. E estou disposto a começar do zero. Pela primeira vez, não havia pressa em sua voz. Na madrugada, enquanto a cidade dormia, Augusto sentou-se sozinho na pequena sala. Pegou o celular e abriu a agenda lotada de compromissos. Reuniões internacionais. Eventos sociais. Viagens planejadas. Ele começou a cancelar, um por um. Não como um ato impulsivo, mas como um reposicionamento estratégico da própria vida. Ao amanhecer, a luz atravessou a janela simples do apartamento. Daniel foi o primeiro a acordar. Caminhou até a sala, ainda sonolento. Encontrou Augusto ali, sentado no sofá. Você ainda está aqui. Não era uma pergunta. Era constatação. Augusto sorriu. Eu disse que não iria embora. Daniel aproximou-se e sentou ao lado dele, encostando discretamente o ombro no seu. Sem cerimônia. Sem anúncio oficial. Apenas dois seres humanos começando algo que deveria ter começado anos antes. Naquela manhã, Augusto Vilar não era manchete de negócios. Não era noivo abandonando o altar. Não era bilionário instável. Era pai. E pela primeira vez em toda sua trajetória brilhante e vazia, ele entendeu que sucesso não é o que você acumula. É o que você decide não perder. Lá fora, a cidade despertava para mais um dia de negociações, lucros e disputas. Dentro daquele apartamento simples, nascia algo muito mais raro. Presença. E Augusto sabia com uma certeza que nenhuma bolsa de valores poderia oferecer, que aquele seria o investimento mais difícil, mais imprevisível e mais extraordinário de toda a sua vida.